Sejam todos muito bem-vindos ao Pace com Resenha. Eu sou o Gabriel e a resenha de hoje é comigo. Eu quero fazer essa resenha já a milicota, porque muita coisa tem mudado, muita coisa tem evoluído dentro do Pace com Resenha. E eu queria bater um papo com vocês para comentar os planos, os próximos passos, o que a gente está projetando, o que a gente está pensando para o podcast. A primeira coisa que eu podia falar do podcast é esse formato 16:9, que antes era 9:16. A gente resolveu mudar porque o YouTube, que é a principal ferramenta que a gente alimenta para monetizar, para tentar monetizar, para se tornar um canal pago, ele ainda não é, tá, pessoal? Então, tudo que a gente faz por amor mesmo. Amor ao esporte, amor à produção. E a gente entende uma lacuna do mercado e a gente quer continuar prosperando nesse sentido. Então a gente percebeu através dos dados, dos analytics do YouTube, que a maioria das pessoas, analisando o público, né? A maioria das pessoas consomem o podcast na TV. Então não faz muito sentido fazer o podcast assim, ó. Não faz muito sentido fazer ele na vertical, porque a gente perde todo o recurso de imagem que esse aqui, ó. Vou mudar? Aí, então é melhor fazer assim, não é? E aí, essa é a primeira diferença que vocês vão ver agora do podcast de uns tempos pra cá. A segunda diferença, segundo degrauzinho que a gente escalou, foi ir para um ambiente controlado. E eu respondo por que a gente fez isso. Não é para ficar igual a todos os podcasts. Até porque gravar na rua é muito mais bonito. Você tem todo esse recurso visual. E eu gosto muito. Só que, quando a gente vai num ambiente controlado, não tem carro passando, não tem moto. Então a gente consegue literalmente controlar todo o conteúdo que vai ser exibido. É claro que o podcast ele ainda é muito embrionário, está muito no começo, e isso representa uma ausência de recurso financeiro para a gente poder investir em luz, em captação de áudio e por aí vai. Mas cada dia, cada passo faz a gente querer continuar, querer persistir. E cada conquista a gente celebra de um jeito muito bonito. Então, não tem problema. Eu preciso que vocês continuem daí que eu vou continuar daqui. A terceira grande conquista, a terceira grande mudança que o podcast vem sofrendo é receber pessoas. Esse formato de gravar na rua é uma coisa que para mim é a essência do Pace com Resenha. Mas a partir do momento que eu me proponho a receber pessoas de alto calibre, de alto escalão, fica um pouco difícil, né? De eu conseguir acompanhar elas e fazer essa resenha
em uma situação de corrida. Porque eu, de fato, não sou atleta de elite, né, e tal. Se você assistir o podcast que eu fiz com o David, cara, é surreal pra mim correr num pace de 3:05, 3:10, que é o que ele desenvolve num dia de prova. Assiste lá que você vai entender o que eu tô falando. Então, para eu poder conversar, fazer uma resenha da hora, onde esteja todo mundo à vontade e todo mundo podendo raciocinar direito, é fundamental que eu esteja sentado, né? Porque senão eu não consigo controlar o meu batimento cardíaco, por assim dizer. Mas, pessoal, gravar em situação de rua é uma coisa que eu gosto muito, porque é possível mostrar um pouco das belezas naturais da nossa região e das nossas pessoas, do nosso povo. Então, essa situação de contar histórias de pessoas que não têm a notoriedade popular, eu não quero parar com isso, porque fazer isso foi o que me motivou inicialmente a começar com o projeto. Então eu quero muito persistir com isso. Só que isso a gente vai selecionar grandes histórias. Histórias que façam sentido. Histórias que façam sentido para nós, para o podcast, para mim, sabe? Para vocês. Que sejam inspiradoras. E que projetem a gente para um cenário de reflexão e evolução. Mas, gente, fiquem tranquilos, isso não vai parar. O que eu tenho percebido, que eu tenho sentido com o podcast, é que ele está se tornando um multifacetado, sabe? Teremos momentos de programas ao ar livre, teremos momentos de programa em estúdio, teremos talvez, quem sabe, eu não quero limitar nada, mas às vezes uma videoconferência, quem sabe a gente não consegue um atleta ou uma personalidade do esporte que faça sentido, mas pelo limitante geográfico eu não consigo ir até ele para bater esse papo. Então esse papo tem que acontecer via remota, por que não? Entende? Então se a gente começa a se prender de gravar em situação sempre de corrida, a gente limita e às vezes deixa a história um pouco de lado. E eu acho que para nós, para o podcast crescer, a gente não pode se limitar nada nesse momento. A gente precisa estar aberto para qualquer possibilidade que a vida venha nos entregar, sabe? Então, estar aberto a isso é muito importante. E eu queria muito agradecer, nesse momento, ao Ita, porque além dele ser o meu treinador, da minha assessoria, que acompanha desde sempre a nossa evolução, a minha evolução, a gente sempre conversou muito e ele sempre me deu muito apoio no projeto do podcast, porque ele vê isso, ele vê essa carência, ele vê essa necessidade. Então, é óbvio que ele tem acesso a grandes atletas,
a grandes histórias. E aí é óbvio que ele vai estar junto nesses momentos. Quando a gente for bater o papo como foi com o David, se Deus quiser, agora a gente vai ter outros atletas nesse calibre dentro do podcast. Inclusive, preciso dele para me lembrar tanto de onde eu vim, quanto me auxiliar nos gatilhos do próprio esporte. Ter uma pessoa com propriedade ali para conversar de igual para igual com um atleta de performance desse calibre. Entende? Então, a presença dele é sempre muito bem-vinda, é sempre muito bem quista. Ita, muito obrigado, de coração. Porque o que você está fazendo pro podcast, para mim, é indescritível, tá? Sou muito grato. Mas, pessoal, como eu falei mais cedo, isso não significa que eu vou parar de gravar ao ar livre. Porque, como eu já falei em outros podcasts, quando a gente se coloca numa situação de céu aberto, onde a gente consegue explorar. Olha isso aqui, gente. Consegue ver lá no fundo o sol nascendo? Então, quando a gente consegue ver tudo isso e poder curtir um pouco isso, é onde as pessoas estão mais libertas de qualquer coisa, de qualquer conceito, de qualquer preconceito. Então, a gente consegue sempre as melhores histórias. Eu aprendi quando, nas minhas andanças, na minha vida profissional, eu aprendi que para conseguir extrair o melhor de cada um, tanto em histórias, em reconhecimento, a pessoa precisa se sentir muito à vontade para fazer aquilo. E quando a gente liga uma câmera, 100% se trava, sabe? 100% fica com vergonha. Inclusive, você sabia que o maior medo do mundo, o maior medo das pessoas, não é o medo da morte, não é o medo de morrer, é o medo de falar em público. E a câmera, quando você liga isso, quando você dá o REC para gravar, vira uma chave na cabeça das pessoas nesse sentido. Então, eu não... Quando você coloca uma atividade para as pessoas executarem enquanto estão falando, enquanto estão gravando, você libera um pouco dessa ansiedade da tela, de gravar. Então, isso não vai parar, podem ficar tranquilos, tá? Então, para isso, comprei um gimbalzinho desses da nossa amiga Shopee, não tem garantia, e eu queria testar ele hoje, né? Então, por isso toda essa resenha. Estou testando todos os meus equipamentos novos. O mic, como ele se comporta, o gimbal. O gimbal eu já notei uma questão a se ponderar. Eu não posso gravar ele como eu gravava antigamente. Antes eu gravava ele no zero com a lente eu uso o meu telefone, tá, pessoal, para gravar. E eu punha a lente no 0.5, porque ela abria, e aí eu conseguia ficar com o braço aqui, ó, mais curto. Ficava com o braço aqui, mais confortável. Só que olha o que acontece, se eu fico. Corta, né? Vai cortar toda a minha cabeça e fica só as bochechonas aparecendo no vídeo. Então tem que ficar com o braço bem esticado agora. Tem que fazer mais força. Mas tudo em prol
do formato, para ficar um formato mais legal. E assim a gente ir crescendo cada vez mais. Então eu tô testando esse gimbal. Porque o que acontece se eu colocar no 0.5? Eu vou pôr aqui para vocês verem. Ó, se eu colocar no 0.5 acontece isso. Eu ganho nisso, mas eu perco aqui, ó. Tá vendo que tá aparecendo? É o pedacinho do gimbal isso. Então, não rola, né? Não fica muito bom, porque vai ficar aparecendo um pedaço de um troço. Então aí voltando pro 1. E eu tenho que ficar pondo a mão aqui assim, porque no 1 lá, que seria a equivalência da lente 55mm, que é a mesma equivalência do olho humano, ele fica buscando o foco, né? Então eu tenho que pôr a mão aqui para ele entender que é o meu rosto que precisa ser focado, né? Então, hoje é um dia de teste. Comprei aqui o microfoninho pra gente entender se eu consigo também, né? Ó, se o microfone cria aqueles ruídos todos, né? De roupa raspando. É possível que vai acontecer isso em algum momento ou outro, mas faz parte do projeto. Hoje é um dia de teste. Depois se vocês quiserem, eu mando qual é o gimbal que eu tô usando aqui. É o mais simplão, tá? Paguei super barato. E a ideia mesmo é evoluindo, né, gente? Porque se a gente já começa muito grande, pode dar certo. Mas se não dá, o tombo é proporcional, né, gente? Então, eu sou sempre a favor do escalar. Porque aí a gente saboreia melhor cada conquista. Então, gente, por hoje é isso. Por hoje é esse recado. Podcast curto. Mas que eu queria fazer com vocês já há um tempo. Porque muitas coisas estavam acontecendo. E o propósito disso é sempre melhorar. É sempre em prol de entregar algo melhor, tá? E o meu nome é Gabriel. Não deixa de se inscrever, curtir, ativar o sininho, porque isso você ajuda muito, tá? E vem com a gente, porque aqui o Pace é da resenha.